Já coloquei aqui para gravar, gente, para a gente iniciar a aula de hoje. Então, ontem a gente começou. Bom dia, Raíssa. Melhorou? Então, ontem a gente começou com a função social da escola e a gente veio discutindo as bases e de como se pensa a escola, se pensava e ainda se pensa a escola. E a gente chegou até aqui quando a gente discutiu os 4 pilares da Unesco para a educação, né? Então, a educação de qualidade, ela tem que dar conta do conhecer, do fazer, do conviver e do ser. Do conhecer, porque a sociedade ela tem uma base de conhecimentos que são essenciais para que se exerça plenamente. Bom dia, Williane. Se exerça plenamente a cidadania e possa Bom dia. compreender os meandros dessa sociedade e o que tem por trás dela, né? As relações de poder e saber. O fazer, porque essa educação básica ela tem que dar conta da inserção desse indivíduo no mercado de trabalho. E conviver, porque a gente vive em um mundo hoje, cada vez com mais gente, com pensamentos diferentes, com modos de vida diferentes. Então, eu não tenho que concordar com o modo de vida do outro, mas eu tenho que aceitar e saber conviver com ele e ser, porque eu tenho que saber me posicionar diante deste mundo tecnológico de grandes evoluções, de cada vez mais das relações cada vez mais líquidas e que com em bases tão frágeis. Então a educação ela tem que me dar conta de viver neste mundo em constante mudança. Dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para a escola, muitas vezes, a gente já discutiu um pouco isso ontem, a gente pensa assim, mas fulano conseguiu, é vizinho de Juliane, ele conseguiu, ou Juliane conseguiu e fulano não conseguiu. A gente tem que ver que, apesar da subjetividade de cada pessoa, cada indivíduo, principalmente que está no ensino médio e no final do fundamental, ele tem histórias de vidas diferentes. Então, ele é diferente a aprendizagem, a maneira do que vê a escola, aquele aluno que se dedica apenas a ela, aonde ele tem um ônibus, o dinheiro do ônibus, ou o pai deixa na porta da escola. É diferente daquele estudante trabalhador, ou que vai para a escola e ele tem que se preocupar se quando ele chega na escola com fome, ele se preocupa se quando chegar em casa vai ter alguma coisa para ele comer. Porque a gente sabe muito bem, eu vi uma mulher falando sexta-feira, que eu acho um absurdo, eu não lembrei o nome dela, num projeto social aqui, acho que foi da TV Correio, não sei que foi de uma das TVs daqui da Paraíba, dizendo o seguinte, que eles apoiam a educação, apoiam o professor e dão esse suporte para que o aluno realmente vá para a escola atender aquilo que realmente é importante, ter conhecimento e aprendizagem, não apenas para comer. Eu achei uma fala um tanto quanto discriminatória com as classes mais populares e muito forte. Porque só quem já passou fome sabe o que é ir para uma escola sem ter o que comer. Ninguém aprende de barriga vazia. Nós temos necessidades essenciais que, quando não são satisfeitas minimamente, fica muito difícil você aprender. Aquele aluno que só estuda e tem tudo isso é diferente daquele que estuda, que trabalha, que vai de transporte, que se preocupa onde vai morar, com quem vai morar, onde vai morar, se tem ou não a alimentação. Tudo isso ele deve ser levado em conta quando a gente vai lá conhecer esse nosso aluno e acolhê-lo. Porque a base, o princípio pedagógico
da educação básica é o acolhimento. A gente vai ver lá nas diretrizes. O aluno que não se sente acolhido, que não se sente pertencido àquele ambiente, e a escola é um ambiente de exclusão, ele tem mais dificuldade do que aquele que se sente acolhido. É muito difícil isso, pela quantidade de alunos que tem, pelos problemas sociais que a escola adentra a escola, por conta da composição social que nós temos hoje, das necessidades, das interações dos grupos, porque, principalmente nesse meio que a gente vive hoje, dos nossos alunos, de achar que não devem estudar porque querem ser youtuber e influencer. E a nossa geração, que é uma geração mais crítica, e reflexiva também, a gente fica pensando, influenciar em quê? Porque a nossa geração se influenciava naqueles que conseguiram vencer aquela barreira daqueles que estavam no mesmo nível social, cultural e econômico da gente. Hoje eles acham que um canal do YouTube vai render milhões. E a gente sabe que a CLT virou um fracasso. Para a nossa geração, a CLT era uma conquista, uma garantia. Eles ainda não compreenderam qual seja a relação de trabalho, se ela seja CLT, se ela seja um empreendedor. Não existe mercado para todo mundo e sempre tem aqueles que vão se sobressair. Aqueles que vão se sobressair porque eles têm um maior poder aquisitivo, porque é muito fácil dizer, eu sou um jovem empreendedor com dinheiro do meu pai. E também é muito desumano dizer que aquele adolescente ou aquele adulto que inicia sua vida numa bicicleta, fazendo entrega de lojas e através de aplicativos, é um jovem empreendedor. Porque são situações completamente diferentes. Então, a escola ela tem que dar condições, porque a família ela não tem esse arcabouço cultural, essa ação reflexiva sobre os problemas sociais, para que ele possa direcionar esse aluno. Por isso que hoje, principalmente na maioria dos estados, eles colocam o projeto de vida como uma disciplina eletiva. Porque hoje dentro do currículo a gente vai discutir, a gente tem as obrigatórias da base, que são as que nós conhecemos, as obrigatórias do curso, e nós temos as optativas e eletivas. As eletivas são aquelas que o sistema de ensino ele cria por uma necessidade e ela se torna obrigatória, mas ela não é obrigatória para todos os sistemas, e sim só para aquele sistema. Então, por isso, a necessidade da gente criar um aluno, um cidadão crítico e reflexivo, que ele possa ver o que tem por trás. Nem todo mundo vai poder consumir. Hoje, antigamente, os pais da gente, eles se preocupavam com os vícios que a gente poderia ter na rua. Bebida, ainda se preocupa, cigarro principalmente, as drogas que são ilícitas. Mas ninguém se discute o vício em jogos dessa geração, que acha que vai pegar R$ 10 e investir e vai ganhar 200. Vai investir 200 e vai ganhar 2.000. Eles não conseguem compreender que isso é um jogo de azar, feito para, em um determinado momento, você ganhar uma quantia, depois de você ter perdido 10 vezes mais. Então, a escola ela tem que dar conta disso, de ver que o mercado de trabalho é excludente. Aquele que não se qualifica, aquele que não busca a oportunidade, ele não vai ter chance. Mesmo aquele que se qualifica e busca, muitas vezes ele não tem chance. A gente vê um youtuber mirim dizer que para que me serve a escola? Ou a gente vê a nível de política de educação
uma parte dos nossos legisladores dizendo, criticando as escolas freirianas, as escolas rogerianas, para o filho do trabalhador, para a escola pública, porque o filho dele vai estudar nessa escola, porque ele quer que o filho dele seja líder, que ele continue o seu legado. Enquanto o filho do trabalhador, ele vai continuar lá, carregando esse país nas costas, fazendo gerar economia, mas com sua força de trabalho e não com seu poder aquisitivo econômico. Então, tudo isso a gente tem que ver, levar em consideração quando a gente vê esse nosso aluno. E a gente vai para o papel da didática na formação do professor. Muitas vezes, não estou dizendo todas, a gente, enquanto professor que não é pedagogo, a gente diz assim, para que é que me serve essas disciplinas de cunho pedagógico, a não ser para passar um concurso? Isso é uma constante nos cursos de licenciatura. E quando a gente chega na sala de aula, a gente vai ver que elas são tão importantes quanto eu dominar os conhecimentos da minha área. Porque além de dominar os conhecimentos da minha área, eu tenho que dominar como funciona esse sistema de ensino. Eu tenho que compreender como esse aluno ele aprende. Então, se a aprendizagem é subjetiva, é porque cada indivíduo tem uma necessidade e cada indivíduo ele aprende de uma maneira. Tem gente que aprende mais escutando, tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais lendo e escutando, tem gente que aprende mais executando, tem gente que aprende lendo, ouvindo e executando, que vai depender muito das suas habilidades e competências que você vem desenvolvendo e principalmente, não vou dizer quantidade, mas vamos dizer assim, do seu nível de inteligibilidade e das conexões que são feitas a partir dos incentivos, tornando isso um sujeito cognoscente, capaz de aprender. A didática, ela faz parte da pedagogia e ela é um campo investigativo, e ela é um campo investigativo das relações de ensino-aprendizagem. Então, ela está dentro do fazer desse professor. Então, estudos acerca do processo instrucional que orienta e assegura a unidade da aprendizagem de ensino na relação com o saber em situações contextualizadas, nas quais o aluno, com a intervenção pedagógica de professores, se apropria ativamente dos produtos da experiência humana na cultura, na ciência, nas artes, conteúdos e modos de operar, visando o desenvolvimento humano, capacidades intelectuais e formação da personalidade. Então, a didática ela vai nos dar ferramentas para que eu pegue esse conhecimento que é científico, transforme esse conhecimento em um conhecimento escolar, através da transposição didática, e ainda adapte a necessidade desse aluno. Essa necessidade ela vai depender da faixa etária que ele está, do desenvolvimento intelectual cognitivo, do desenvolvimento emocional, da etapa da educação básica que ele está. Então, há um conjunto de fatores que eu tenho que entender. Aí você diz assim, no meu tempo, nessa série, eu aprendia isso. Hoje a gente vai aprender mais na frente. A gente tem que ver que em todas as áreas do conhecimento há uma evolução. E a gente tem que ver o que é mais necessário hoje, para que essa educação ela seja significativa e que ela também ela seja menos bruta mesmo, porque a educação em si ela fere o indivíduo a partir do momento que você obriga ele, sem ele ter uma maturidade para aprender. A gente entra na escola sem maturidade.
porque é uma obrigação dessa sociedade capitalista. Cada vez mais eu adquirir competências e habilidades para me inserir cada vez mais cedo no mercado de trabalho. Senão eu vou morrer no trabalho, não vou me aposentar nunca. A gente cria os filhos da gente, a gente bota na creche, já pensando em inserir ele no mercado de trabalho. A gente vive em torno do mercado de trabalho porque a gente sabe que se a gente faltar aquele indivíduo por N motivos que a gente não quer faltar, como mãe, como pai, ele tem que aprender a se virar nesse mundo. Dentro da didática, nós temos os tipos de mediação, certo? Então, tipos de mediação escolar. Eu tenho dois tipos de mediação, que é a mediação cognitiva e a mediação didática. A mediação cognitiva é uma mediação que o sujeito faz com ele mesmo. Ela é interna do sujeito. Eu tenho o sujeito, eu tenho as interações, eu tenho o objeto, que é aquilo que eu vou me apropriar de conhecimento, e eu tenho as mediações que eu vou fazer para poder compreender esse objeto e internalizar aquela aprendizagem. E isso vai depender de conhecimentos anteriores e das mediações que foram feitas através da mediação didática. A mediação didática ela é feita pelo professor, através dos métodos, certo? E também das interações entre professor e aluno e o tipo de conhecimento ou de conteúdo que eu vou trabalhar. Então, eu tenho sempre um triângulo, onde eu tenho um sujeito que ele vai interagir com o objeto, e o objeto é sempre uma interação com o sujeito através do professor. E esse aluno também vai interagir com esse professor, porque eu vou saber aquele feedback, se meu aluno aprende, se ele não aprende, por que ele não aprendeu. E tem a mediação do professor com o objeto. Este objeto ele foi o mais adequado para aquele momento em que meu aluno se encontra. Esse objeto vai contribuir para quê? Para a formação da identidade desse sujeito, contribuindo para essa formação integral, na qual ela dê conta dele exercer plenamente a sua cidadania, ao mesmo tempo que o objeto ele vai interagir com o professor, porque é através dele que o professor vai dizer que tipo de mediação, qual a metodologia mais adequada, qual recurso ou recursos mais adequados eu vou ter que utilizar naquela sala. Então, enquanto eu tenho a interação entre o sujeito e o objeto, enquanto a mediação cognitiva ela é interna, a didática ela é mais ampla porque ela envolve mais sujeitos e ela envolve aquele sujeito onde porque a gente fala muito o seguinte, que o aluno ele é o protagonista da aprendizagem, não é isso? Do processo de ensino-aprendizagem. Toda capacitação, a primeira coisa que quem vai dar capacitação para vocês vai dizer isso. Mas o professor, ele também é o protagonista. Ele é o protagonista dos métodos, das aplicações pedagógicas, do que ele vai recortar. Então, ele é um protagonista pedagógico. Ele tem que saber o que quer, para quem quer e como vai desenvolver. Então, o que é mediação pedagógica? Por meio da pedagogia, entendemos a atitude e o comportamento do professor que se coloca como facilitador, incentivador, mediador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem, não uma ponte estática, mas uma ponte rolante, que ativamente colabora para que o aprendiz chegue a seus objetivos. Então, a gente tem que ver que o professor
Acho que todo mundo aqui já teve aquele professor que diz o seguinte: eu estou dando a minha aula. Se você não quer assistir, problema seu. Se você não quer aprender. Só que a gente tem que ver que a escola é chata. Você passa ali 4 horas sentados. Quando a gente começa, volta, tem que voltar ao banco da escola e passa 4 horas sentados, a gente vê o quanto é maçante. Para a gente que tem maturidade e tem foco no que quer. Imagine para um aluno que ele está ali, a grande maioria, obrigado. Porque a escolarização ela é compulsória. Então ele tem que ir. E esse professor ele não facilita. Ele não compreende a linguagem, a maneira com que eu acolho o meu aluno. Não vou dizer que todos são acolhidos, porque é impossível, nem Jesus Cristo agradou a todos. E tem aluno que ele não quer ser acolhido, ele precisa de uma atenção. E essa atenção ele tenta buscar atrapalhando a nossa vida dentro da sala de aula. Essa é a realidade. E tem aquele que não quer nada. Que ele está ali porque é uma obrigação e o pai mandou e ele tem que ir e ele está aí pronto. A gente sabe disso. Ele tem até a capacidade de aprender. Eu não estou falando daqueles indivíduos que precisam de atendimento especializado educacional, não. Eu estou falando daquele indivíduo que ele não quer. Mas mesmo assim, eu tenho que fazer essa tentativa de trazer esse aluno, de mostrar a importância desse conhecimento. Eu digo muito a vocês, não gosto de língua portuguesa, reconheço a sua importância. Como é que uma pessoa que escreve relativamente bem não gosta de português? Sabe colocar lá onde está o predicado, o sujeito, tudo, de vez em quando dá uma escorregada, tem que mandar para correção, mas faz. Diz isso. Se as disciplinas irradiadoras do currículo, que são aquelas que o currículo vai partir delas para as demais, você está português e matemática, você me disse que não gosta. Na realidade, o que eu não gosto do português é o total de exceção que elas têm, porque a regra eu sei. Eu não sei as exceções. Nessas horas os revisores não salvam, então eu não sei as exceções. Porque você vai lá, toda proparoxítona é acentuada. Aí, são acentuados os ditongos abertos, fechados, com exceção de... Aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas exceções. Eu digo muito que o meu problema com português não é a regra, é a exceção. E principalmente na acentuação e pontuação. O restante vai. Então a gente tem que ver que o aluno ele não tem essa maturidade. E que nós somos os profissionais que vamos tentar seduzir esse aluno para que ele goste da nossa matéria. Por que que eles gostam tanto de artes e de educação física? Porque eles não veem como componente curricular. Eles veem como um momento de diversão. É o lúdico, né? É o lúdico. Então, eles não veem que a educação física ela é direcionada para o corpo e para a mente e ela tem uma função. A mesma coisa de artes. Porque o lúdico e a maneira, a metodologia com que é desenvolvida essas disciplinas fazem ele sair daquele enquadramento de sala de aula. Tira aquele sufocamento que a sala de aula ela provoca na gente. Aí você diz, eu não tenho como fazer isso na minha disciplina. Mas dentro da sala de aula eu posso procurar alternativas para que ele veja. E outra coisa, muitas vezes a gente aprende aquilo que é do nosso interesse. Ele não sabe por que ele vai aplicar. Ele vai dizer, por que é que eu tenho que estudar história antiga, se isso já passou? Ele tem que compreender que nós passamos por processos bastante doloridos
durante nossa história desde a antiguidade e que isso nos forja hoje. Que quem não compreende o mal que foi causado por ações humanas durante a humanidade, causou para a humanidade como um todo, ele tende a repetir agora de outras maneiras muito mais cruéis, como a gente está vendo a guerra na Palestina, a guerra lá na Ucrânia. É entender que podemos ter uma nova guerra mundial, não por território, e sim por água, porque ela é um bem escasso. Mas a professora de biologia me disse que a água ela é a mesma e também a água é a mesma desde que o mundo foi criado e que ela é o elemento mais abundante, sim. Mas os problemas causados pela destruição da natureza e pela desregulação climática, ela faz com que o ciclo da água seja cada vez mais longo. E quanto mais longo o ciclo da água, mais escasso ela vai ficar. É eu saber que geometria não é um bicho de 7 cabeças. Que quando eu chego na minha sala e eu quero, como é que eu digo? Não é arrumar, não. Mas, a gente, dona de casa, a gente diz arrumar, mas aí o pessoal da arquitetura tem outro nomezinho. Eu tenho que saber que tudo vai depender do tamanho dessa sala, o que eu vou botar, o tamanho da TV, o tamanho de um quadro. Quando eu vou ornamentar a minha casa, o tamanho do sofá, para que não fique tudo muito imprensado. De artes, eu tenho o que são cores complementares que vão realçar aquilo que dá. Então, eu saber que esse conhecimento ele pode ser aplicado no meu cotidiano. Então, a gente passa pelas aulas de química e acha muitas vezes que para que aquilo eu vou usar no meu dia a dia. Então, dentro das nossas casas, a gente usa no dia a dia. Seja para fazer alimentos, seja para fazer limpeza, saber que certos produtos eu não vou poder misturar, que ele vai causar um gás que vai ser extremamente nocivo. Há uma grande quantidade de intoxicação doméstica por mistura a misturinha, né, que muitas donas de casa gostam de fazer. Eu saber o que é um ácido, o que é uma base. A gente vive num litoral. O professor de química de todo mundo disse que o remédio mais eficaz para um ataque de água-viva é vinagre. E a gente não lembra, ou só lembra quando você é atacado. Então, essa educação, além de conversar essas disciplinas, ela tem que ter uma aplicabilidade na prática. A matemática eu uso toda hora, a língua portuguesa eu uso toda hora. Aí você diz, mas é cada vez mais os alunos, ele vem com a linguagem de gueto, que não é uma linguagem culta. Mas ele não se comunica? Agora eu tenho que mostrar a ele que aquela linguagem de gueto, ela não pode ser aplicada em todos os contextos sociais, porque existem contextos sociais mais formais. E aquela linguagem de gueto, ela também não vai ser entendida por todos os indivíduos, seja de um gueto para outro, seja de uma geração para outra, ou nas relações de emprego escolares. Então, a gente tem que mostrar ao aluno que isso tem uma utilidade, principalmente no ensino médio, porque a grande crítica do aluno do ensino médio é para que serve este conteúdo. Porque a maioria dos professores, a gente aprendeu de forma mecânica. A gente aprendia, a gente se interessava por determinada disciplina e ia. Mas era mecânica, sem saber para que era que aquilo ia me servir. Quando a gente chega quase na metade do curso de licenciatura, é que a gente vai ter um amadurecimento para saber por que é que eu estudei aquilo. Pelo menos comigo foi assim.
a didática como mediadora pedagógica. Então, dentro disso, a teoria e a prática, ela é indissociável, porque toda disciplina ela tem teoria e prática. E não é que hoje eu dou a teoria e amanhã eu dou a prática. Isso tem que ser dado em conjunto, para mostrar, porque o grande problema da escola, outro grande problema da escola é isso, achar que cada disciplina ela é separada, ela faz parte de um todo, onde elas conversam entre si, onde elas podem apoiar entre si. Eu não tenho como aprender história, geografia, biologia, se eu não sei interpretação de texto. Se eu não sei sobre gêneros textuais. Eu não tenho como aprender biologia quando eu vou para a genética se eu não souber o básico de matemática, se eu não souber polinômios, se eu não souber aritmética. Eu não tenho como aprender física se eu não souber também disso. Química, a mesma coisa, quando eu vou para balanceamento. Então, as disciplinas, elas conversam entre si. Então, quando tem uma parte da matemática que a gente chama de raciocínio lógico, que se eu não souber compreensão de texto, eu não consigo fazer. Ela não tem uma conta. Quando eu vou para uma tabela verdade que cai, tirado do município, vai cair só no estado, né? Matemática, não é isso? Se eu não me engano. Então, quando eu pego uma tabela verdade, que é aquela P porque P, somente P ou Q, que a gente acha que não sabe montar, mas quando a gente bota lá a gente sabe. Se eu não souber interpretar, eu não vou saber fazer. Então as disciplinas elas conversam. Agora, a maneira com que ela foi montada na escola é como se cada professor puxasse o aluno para a sua seara e as outras disciplinas não fossem importantes. Não importantes são português e matemática, porque são irradiadores de currículo. Mas eu só formo um aluno crítico se ele souber história, filosofia, sociologia. Eu só compreendo a importância de viver desse mundo e das relações desse mundo a partir da geografia. A arte ela é essencial para que a gente tire esse peso das nossas costas. Quando a gente está estressado, a gente escuta uma música, vê um filme. A educação física dentro da sociedade moderna ela é essencial porque nós temos uma sociedade sedentária, onde cada vez mais se come processados, e ao comer processados, eu vou, essa geração que teve esse aumento de expectativa de vida, ela vai diminuir. Então, tudo isso ele tem que conversar dentro dessa escola, teoria e prática. Levar os futuros professores a compreender que apenas o domínio do conhecimento de sua área de atuação não são necessários para o exercício da docência, de modo que promova uma educação de qualidade. A gente acha, eu sei tudo de português. Se eu não souber fazer a transposição didática, se eu não souber escolher o método e a técnica mais adequada, tanto para o conteúdo que eu vou trabalhar, quanto para o nível que esse aluno está, a etapa da educação básica, e o nível intelectual e cognoscente que ele esteja, eu não vou saber. Eu tenho que entender esse aluno. Às vezes a gente tem alunos maravilhosos, eles interagem o tempo todo na aula, você sabe que aquele menino sabe. Quando chega na hora da prova, ele não consegue. Ele tem bloqueios. Então eu tenho que entender que tipo de bloqueio é ele e saber como é que eu vou avaliar ele de outro jeito. Por isso é tão importante a avaliação qualitativa. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Que não existe na formação inicial e continuada nenhuma disciplina ou área de conhecimento que seja mais importante para o fazer da docência. O Tardif, ele vai dividir o conhecimento que a gente adquire na universidade em conhecimento científico,
em conhecimentos da profissão, que são os didáticos, e os conhecimentos que ele vai chamar de experienciais, que são da experiência. Então, por mais que eu tenha uma boa base, a gente sabe que a gente não é o professor do primeiro dia de sala de aula. Aquele professor que estava ansioso, que tinha medo de não dar conta, que demorava a compreender como se desenrolava as relações dentro daquela sala de aula, que cada sala de aula é uma sociedade, é um mundo. Então, quando a gente vai tendo experiência, essas percepções elas vão sendo cada vez mais rápidas. E a gente aprende, ao mesmo tempo que a gente ensina aos professores mais antigos, a gente também aprende com eles. E isso se chama também formação continuada, porque a gente tem a concepção que a formação continuada são apenas cursos. Elas são também, mas elas também são as interações dentro da escola, entre os nossos pares, entre entre o professor e o sistema de ensino, entre o professor e a direção da escola, entre professor e aluno, professor, pai. A gente entende que muitas vezes você diz, aquele menino é tão bom porque ele teve uma queda no rendimento. Vamos procurar ver. Então, há vários fatores que fazem com que aquele aluno ele caia de rendimento. Quando ele chega na puberdade, que ele sai, a família deixa de influenciar tanto ele e os pares começam a influenciar, que a gente diz assim, é por causa dos coleguinhas. Tem as questões hormonais. Ele pode passar por alguma situação dentro de casa que esteja afetando o pai ou a mãe desempregado, separação, briga. Tudo isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, o educador é o profissional que se dedica à atividade intencionalmente, cria condições de desenvolvimento de condutas desejáveis. O educador também ele é o indivíduo que passa por um processo formal de aquisição de conhecimentos e habilidades para o exercício do magistério e outros afins. E o educador ele é um sujeito ou objeto da história. Então, o educador ele é sujeito e objeto da história. Ele é sujeito da história. Só um minutinho, gente. Oi, meu amor. Eu cheguei com o pé doendo porque... Foi? Porque ele caiu. Tu caiu? Uhum. Caiu aonde? Na casa de Bárbara. Porque eu tava pulando. Um minuto. Tu tava pulando? Uhum. Pois tá bom. Quando eu terminar a aula, eu vou olhar você, tá bom? Uhum. Bota um gelinho. Boto sim. Vai ficar bom. Pronto. Mas quando eu melhorar, aí amanhã vai estar o jiu-jitsu. Tá bom, amanhã você vai pro Nem jiu-jitsu. sei falar direito Mas- jiu-jitsu. Mas você vai aprender. Deixa a mamãe dar aula, tá? Uhum. Beijo. Os meninos chegaram. Aí já sabem. Então, desculpa, tá, gente? Como sujeito da história, ele é sujeito porque ele é autêntico educador, é um ser humano que constrói o projeto histórico e o desenvolvimento de um povo. E ele é objeto da história porque ele sofre a ação dos tempos e dos movimentos sociais sem assumir a consciência e o papel de interferir nesse processo. Então, a gente está sempre à margem. Os processos sociais estão ali e a gente está observando para que a gente possa trabalhar a partir deles, mas sem interferir na mudança deles. A gente tem que dar condições de formar um sujeito que ele tenha condições de mudar, mas eu não posso impor essa transformação. Essa transformação ela vai depender se ele acha que essa sociedade é mais adequada para ele ou se ela precisa evoluir, se ela precisa ser mais justa, inclusiva. Então, apesar de muita gente dizer que o professor, principalmente o professor de educação básica,
não é um pesquisador, mas ele é um pesquisador. A partir do momento que eu faço a adaptação dos conteúdos que é científicos, fazendo a transposição didática para um conhecimento escolar, a partir do momento que eu conheço o meu aluno, eu escolho o melhor método, a melhor forma e o conteúdo que é mais importante para ele. Então, eu sou um pesquisador, porque ele está a serviço da aprendizagem, uma aprendizagem com qualidade social. Então, o professor é um pesquisador em serviço, que aprende com a pesquisa, com a prática e ensina a partir do que aprende. O seu papel fundamental é de orientar e mediar. Então, eu tenho uma mediação pedagógica, que o aluno são sujeitos sociais do conhecimento, que vai interagir com esse conhecimento e esse conhecimento vai interagir com esse aluno. Esse conteúdo, ele tem objetivos sociais de conhecimentos. O professor, ele vai mediar, ele é um mediador social porque ele vai mediar essa interação entre o sujeito e o objeto, né? Fazendo com que esse conhecimento ele seja aplicável e compreensível para esse aluno. Então, na sociedade da tecnologia em que estamos, vivemos, é preciso que os professores tenham algumas características. O Pernod vai dizer que o professor tem que ter 10 competências. Algumas estão aqui. Então, é ser mediador do conhecimento, ser um pesquisador orientador, ser um incentivador do diálogo e da reflexão, que reconheça a influência das novas tecnologias da informação e comunicação na vida de seus alunos e na sala de aula. Se a escola ela reflete a sociedade, ela é uma mini sociedade e a gente vive numa sociedade de alta tecnologia, então essa é uma escola de alta tecnologia. E eu acho hoje que é um dos grandes problemas de nós enquanto profissionais de educação. Porque, apesar dessa sociedade ser de alta tecnologia, a gente usa essa tecnologia a maior parte do tempo, não como uma ferramenta pedagógica e didática, e sim como uma maneira como diversão. E a mesma coisa a maioria dos alunos. Eles compreendem que esses processos e a utilização desses meios dentro da escola é apenas diversão. E a gente tem que mostrar que pode ser uma maneira mais atrativa de trabalhar aquele conhecimento. Ela pode ser divertida, ela pode ser lúdica, mas ela tem uma finalidade. Porque tudo que eu trabalho dentro da escola ela é intencional. Ela tem uma finalidade. Até o que eu não trabalho, ela tem uma finalidade. Dentro disso, a didática deve propiciar a organização do pensamento, achar o melhor caminho para o desenvolvimento do currículo e ajudar a achar o melhor método através da transposição didática e com a contribuição das variáveis que vão interferir no processo de ensino e aprendizagem. Que variáveis são essas? As biológicas. As biológicas elas passam pela inteligência, que ela é hereditária, pela maturação desse sistema nervoso, porque essa maturação ela é essencial para a aprendizagem, para o tipo de conhecimento que eu vou desenvolver. A psicológica, porque o aluno que ele é bem resolvido, que ele é um aluno bem resolvido, um indivíduo que é bem resolvido psicologicamente, que ele é um aluno seguro afetivamente, ele aprende melhor. As barreiras psicológicas hoje, elas são várias e elas impedem que esse aluno ele evolua, desde a afetividade até problemas como depressão, síndromes que cada vez mais aparecem, né? As neurológicas, porque o aluno que tem problemas neurológicos, ele vai ter dificuldade de aprendizagem, não é que ele não aprenda, mas se esse problema neurológico ele for severo, ele não vai aprender. As legais, porque nós temos uma legislação educacional e, acima de tudo, a gente tem uma legislação curricular que não é que a gente vai dar tal qual está lá, mas ela vai nos guiar
Então, ela vai dizer o mínimo que esse aluno tem que saber. A sociológica, que é o entendimento que essa sociedade e o valor que essa sociedade dá à educação. A filosófica, que é a base do que eu vou ensinar, se essa escola inclui, se essa escola exclui. Dentro dessa inclusão e exclusão, que tipo de aprendizagem ela vai ser significativa ou se ela vai ser mecânica. A gente vai ver que para alguns conhecimentos a mecânica ela vai funcionar muito mais do que a significativa, ela tem que passar pela mecânica para poder ser significativa. Axiológicas, que nada mais é o conhecimento de cada área, o que a gente chama de letramento. Então, eu tenho que saber qual é a base da minha área. Eu sei que a base lá ainda da língua portuguesa, ela vai ser a estrutura. Ela é estruturalista. Quando o Sucy fez a base da língua, ele fez a partir do estruturalismo. Mas quando eu vou para filosofia, história, geografia, ela não vai ser mais estrutural. Ela vai sobre outras bases. Então, ela vai ser mais dialética, né? Ela vai no diálogo. Não que o professor de português ele não possa dialogar. Eu estou falando da base da ciência. Então, quando eu vou para a química, eu vou para o positivismo, em matemática, porque eu tenho que ter prova, contra-prova, tenho que ter um método, esse método é rígido, porque se tiver alguma variável que não esteja naquele plano, ele pode interferir no resultado. Então, tudo isso eu tenho que saber. Prática pedagógica vezes prática docente. Então, a prática pedagógica, todas duas requerem planejamento, mas o planejamento da prática pedagógica, ele é uma sistematização mais dinâmica do processo de aprendizagem. Então, ele é mais amplo, né? Então, inclui desde o planejamento e a sistematização da dinâmica dos processos de aprendizagem até a caminhada no meio do processo que ocorre para além da aprendizagem, de forma a garantir o ensino de conteúdos e atividades que são considerados fundamentais para aquele estágio de formação do aluno. Então, a prática pedagógica, ela é o planejamento como um todo daquela escola. Já a prática docente é aquela nossa, que eu faço aula a aula, dependendo de cada contexto, ou contextos, né? Que a gente sabe que a sala de aula não é um contexto só. Então, a prática docente está presente não só as técnicas didáticas utilizadas, mas também as perspectivas e expectativas profissionais, além dos processos de formação e dos impactos sociais e culturais do espaço ensinante, entre outros aspectos que conferem uma enorme complexidade a este momento da docência. Então, dentro disso, a didática e o processo de ensino-aprendizagem. Eu tenho conceitos. Esses conceitos, eles são procedimentos lógicos, investigativos no desenvolvimento histórico das ciências, modos gerais de investigação e solução de problemas. Então, eu vou ter também operações mentais a serem desenvolvidas pelos alunos, como pensamento teórico conceitual ou conceitos. Dentro disso, dessas operações, desses procedimentos, eu tenho as operações mentais presentes nos processos de investigação e de constituição dos conceitos científicos. Tem um âmbito do conhecimento científico que vai influenciar na produção desses conceitos e o âmbito de ensino-aprendizagem, que é quando eu pego esse conceito e transformo ele num conteúdo escolar. Que esse conteúdo escolar, ele é compreensível, ele vai estar no nível de desenvolvimento e no patamar que esse aluno ele consiga compreender. Para isso, eu tenho uma pirâmide pedagógica, onde na base dessa pirâmide eu tenho o professor e o aluno. Então, a escola ela vai trabalhar com formação. Então, o professor, apesar de ser um professor mediador, ele vai contribuir para a formação desse aluno. O saber, ele vai estar no topo da pirâmide. Então, como é que o professor vai contribuir para a formação do aluno? Através do ensino. E o aluno vai contribuir para a sua formação através da aprendizagem. Para isso, eu tenho uma estrutura conceitual da didática.
Então, eu tenho conteúdos. Esses conteúdos, para serem desenvolvidos, eles vão depender de contextos e também dos instrumentos, que são conteúdos, métodos, recursos de ensino-aprendizagem. Eu tenho a aprendizagem, que ela vai ser feita através da mediação cognitiva, e tem um ensino, que vai ser desenvolvido através da mediação didática. Para isso, eu tenho conhecimentos do conteúdo e conhecimentos pedagógicos didáticos do conteúdo, que são as formas. O conhecimento do conteúdo é o técnico. Eu tenho que conhecer aquele conteúdo. Por isso que a BNCC, ela disse que os cursos de graduação, eles têm que mudar, adaptar o seu currículo. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente não vê nada que a gente vai utilizar na educação básica. Porque as universidades, elas têm o entendimento que se você tem a base do conhecimento da sua área, você vai conseguir ser um bom professor. E nem sempre é assim. Às vezes a gente não tem a segurança necessária e não viu todos os conhecimentos. Já o conhecimento pedagógico didático do conteúdo é saber como ele se comporta, qual a necessidade, qual o recorte, qual a profundidade, qual o melhor método, qual o melhor procedimento, qual o melhor recurso. E, por fim, a aprendizagem deve ser ativa e participativa. Não há aprendizagem que não seja ativa. A aprendizagem é do aluno e com o aluno. O professor não penetra diretamente nesse processo do aluno se desenvolver. O professor organiza, faz mediação, põe os elementos que impulsionam a aprendizagem. Mas a aprendizagem, ela é individual. Não tem, se ele não quer aprender, ele não aprende. Eu não posso pegar, abrir a cabeça do menino e botar nada dentro, porque ele morre e não aprende. O aluno precisa querer aprender e para isso precisa de maturidade, motivação e de competência adquirida. Para isso é essencial acolhimento, organização do tempo. Eu tenho que saber se esse conteúdo que eu vou dar hoje, eu consigo dar em 1 ou 2 aulas, porque a aula tem que ter início, meio e fim. Porque no final eu tenho que saber o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, para me organizar para a próxima aula. Eu tenho que conhecer o contexto. Se eu vou trabalhar com 1 currículo, 2 currículos, ou sei lá com quantos currículos dentro daquela sala de aula, porque eu tenho que adaptar. Se eu tenho 5 primeiros anos, são 5 currículos diferentes. Eu tenho que ter informações, essas informações é tanto sobre a turma como sobre o conteúdo. As produções que são feitas, elas são colaborativas, porque se eu vivo em sociedade, esse aluno tem que aprender a viver em sociedade, então trabalhar de forma colaborativa. A gente sabe que alguns indivíduos não vão conseguir pela peculiaridade da sua essência. Por exemplo, um menino autista, ele não sabe fazer produção, não todos, mas parte deles não vai poder trabalhar de forma colaborativa, porque o grande problema deles são as interações sociais. Até porque a grande maioria dos autistas, principalmente suporte 1 e 2, eles têm altas habilidades ou superdotação. Eu tenho que trabalhar atividades coletivas e também individuais, dentro dessa perspectiva, e o ensino ele tem que ser desafiador. Eu tenho que desafiar o meu aluno, tenho que criar métodos, procedimentos, uma metodologia, usar recursos que façam com que ele queira, mas não é competir. Esse desafio é dele com ele mesmo, da superação dele. E a gente encerra essa parte de conhecimentos pedagógicos. Tá ok até agora, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa que faltou, que não ficou bem explicada? Vamos um intervalozinho de 10 minutos. Foi 1 hora já, vice? Pode ser, vamos lá. Vamos tomar um café e a gente vem para os exercícios, tá certo? Vou Pronto, encerrar vamos aqui. pro intervalo. Agora eu tô, para não ficar aquele espaço sem nada, eu paro a gravação e depois eu começo de novo. Então, 10 minutinhos eu volto.